Olá pessoal, Michel Castilho aqui, sou cirurgião, pós-graduado em nutrologia e vou contar uma experiência que eu tive recente agora para vocês. Acabei de voltar de uma viagem com minha família para o Japão, experiência fantástica. A gente visitou lugares muito bonitos, tivemos experiências muito legais, desde a alimentação, transporte, atendimento, tudo foi muito bacana. Minhas crianças adoraram, experiência que a gente vai guardar com certeza para a vida. E dada a minha área de atuação, teve algumas coisas que eu observei lá que não tinham como passar batidas e eu vou compartilhar isso com vocês. Chamou muito a atenção, até se a gente for comparar com o Brasil, a quantidade de pacientes obesos. A gente não vê, é impressionante. Viajei nas principais cidades e um pouquinho mais para o interior do país e a gente vai observando a população e inevitável fazer a comparação com o lugar onde a gente está. E foi impressionante como a gente vê quase nada de paciente obeso e mesmo assim sobrepeso, muito poucos pacientes em sobrepeso. E aí eu fui pesquisar, entender um pouquinho mais sobre isso, né? Por que isso acontece, por que isso me chamou muito a atenção. É lógico, a gente já sabe que o padrão alimentar japonês tem suas peculiaridades, o estilo de vida, apesar de Tóquio ser uma cidade, uma metrópole, muito intenso, rotina de vida, você vê a diferença de comportamento da população em Tóquio e para cidades menores. Você vê que quem está numa cidade menor tem uma qualidade de vida melhor, são pessoas mais felizes, não é muito diferente do que a gente observa no nosso país, né, ou um pouco assim no Ocidente. Mas a hora que eu fui pesquisar, né, fui entender um pouquinho, então vamos lá, de dados. Em torno de 3,5% a 4,5% só da população japonesa está na faixa de obesidade. E olha que interessante, lá para eles consideram obesidade o paciente que está no IMC, o índice de massa corpórea, acima de 25. Aqui para a gente no Ocidente, o paciente obeso é acima de 30. Normalidade 18,5 a 25, 25 a 30 sobrepeso. Lá eles já consideram o paciente obeso o paciente que tem mais de 25 de índice de massa corpórea. Uma coisa que me chamou muito a atenção. Então eles consideram de 3,5 a 4,5 da população está obeso, mas já considerando que para o Ocidente que seriam pacientes na faixa de sobrepeso. Do que eles consideram sobrepeso, a gente tem em torno de 24,7% da população. Que se for comparar com países como os Estados Unidos, onde 66% da população está na faixa de sobrepeso, é uma coisa que chama muito atenção. E por que será que eles têm tanto baixa obesidade? Será que é só alimentação? Então eu fui entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de falar o que eu pesquisei, eu vou falar o que eu observei. Me chamou muito a atenção porque parte da visita, da rotina, é você experimentar o que tem na culinária local, tanto em restaurantes quanto na rua, né? Comida de rua e até muito famoso no Japão, as lojas de conveniência, as famosas combines. Então tem 3 grandes redes lá e tem muita coisa específica de cada rede que tá viral nas redes sociais para você experimentar. E a gente chegou com muita gana de querer experimentar isso. Eu gosto muito de doce, então é inevitável a gente querer experimentar tudo que tinha lá. E foi assim, de certa forma, decepcionante, porque tinha alguns doces que chegavam com um aspecto visual muito bom, morrendo de vontade de experimentar, e a hora que você colocava na boca, você tinha aquele impacto, falando, mas cadê o açúcar daqui, cadê aquele sabor doce? Não tinha, né? Então, mesmo as coisas com apelo calórico, aquilo de doce, lá tem pouca quantidade de açúcar, eles metiam muito. Se for comparar com o paladar nosso, com o padrão nosso ocidental, principalmente aqui no Brasil, onde as coisas são muito intensas, lá é tudo muito branco. Minhas crianças sentiram a diferença disso, minhas crianças estavam loucas para experimentar um pudim, e a hora que foram comer o pudim, entregaram o pudim, não queriam terminar o pudim, me chamou muita atenção. Isso em sorvete de massa, picolés, uma série de outras coisas que a gente experimentou, chamou muita atenção essa dosimetria que eles têm com o açúcar lá. E aí você fala assim, puta, isso eu já comecei a entender um pouquinho como é diferente, né? O paladar, o que você oferta para a população e como isso vai repercutindo. Mas lógico que tem outras coisas em volta disso. E aí eu fui também pesquisar e entendi que tem 2 leis nacionais lá que ajudam no controle da obesidade. Tem uma lei que chama Shukuiku, de 2005, e essa lei ela determina que toda escola infantil
ela tenha nutricionista e controle a merenda escolar das crianças, acompanhado por nutricionista. Então, nas escolas é proibido ter lanchonete, é proibido que a criança compre ali, tem que ser a dieta, a merenda fornecida pela escola e supervisionada por nutricionista. E tem uma outra lei, que é a Lei Metabo, que é para adultos de 40 a 74 anos, onde as empresas são obrigadas a monitorar a circunferência abdominal dos pacientes, dos seus funcionários, e reportar isso para o governo. E se tem um funcionário que tem um aumento da circunferência abdominal ou está com a circunferência abdominal aumentada, a empresa é obrigada a fornecer suporte alimentar, nutricional, suporte médico, né, suporte de saúde para esse paciente, para que ele reduza, e podendo ser sujeito a multa se não tiver o controle e não tiver a ajuda para esse funcionário. Então são coisas assim de políticas públicas que com certeza ajudam a modular. E aí tem outras coisas de fatores culturais, né, que a gente já ouviu falar, mas que eu fui um pouquinho atrás para a gente aprofundar e falar nesse vídeo, né? Então tem a cultura das porções, que é o Haru Hashibu, que eles têm esse conceito de parar a refeição quando se sente em torno de 80% saciado. Isso é uma rotina muito antiga, milenar deles. Então, na hora que eles se sentem 80% saciado, eles encerram a alimentação, uma rotina, uma característica cultural que eles têm. A dieta tradicional, né, rica em peixes, né, lembrando que o Japão ele está na área das consideradas blue zones do mundo, né, que é as grandes áreas do mundo onde a gente tem maior índice de longevidade, menor incidência de câncer, né, de doenças crônicas. O Japão, assim, principalmente pela ilha de Okinawa, que é o grande expoente deles, que joga o Japão nas blue zones do mundo, né? Então a questão da dieta rica em peixe, alimentos com baixo índice calórico, e a questão de mobilidade ativa, ter propósito, né? É uma população que tem muito propósito de vida, tem muito apoio, de rede de apoio. Isso eles valorizam muito, a rede de apoio familiar, de amigos, isso para a vida inteira, né? Uma população que tem essa questão social muito intensa, isso faz diferença na longevidade de uma população. Mas a questão da mobilidade é muito interessante. As cidades são projetadas para que o transporte urbano funcione muito bem e para que as pessoas possam se mobilizar, caminhar aí de metrô, para que você possa andar de bicicleta. As cidades são projetadas com esse facility, né? Me chamou muita atenção que nos centros das grandes cidades, Osaka, Kyoto um pouquinho menor, mas Osaka e Tóquio, a gente não vê muito trânsito. Você vê trânsito mais na rodovia, pode acidente, alguma coisa assim, mas dentro da cidade você quase não vê trânsito, porque a população usa muito do transporte público, então isso estimula muito a movimentação. Um estilo de vida diferente, né? E quando você transborda isso em termos populacional, você vê esse reflexo aí da composição corporal da sociedade. Foi uma coisa que eu não deixei de observar. Do lado contrário, né, em meados de 2013, se eu não me engano, viajei com meus pais para a América do Norte, para os Estados Unidos. E na época, a gente fazia muito bariátrica, né? Meu pai fez um comentário comigo à época, ele falou assim: Michel, se você mudar para cá, você não sai do centro cirúrgico de tanto paciente que você vai ter. Ele, que não é da área, né, chamou muita atenção a quantidade de pacientes obesos que ele viu ao chegar no país, foi um comentário que ele fez. E agora, ao contrário, né, anos depois, eu, com essa viagem para o Japão, me chamando a atenção, uma população com um padrão físico muito diferente do que eu já tinha visto aqui no Ocidente, principalmente na América do Norte, né? Então, esse foi um vídeo para compartilhar essa experiência que eu tive com vocês e para fazer a gente refletir um pouquinho sobre essas características de saúde pública, né, de implementação de saúde pública, de comportamento da sociedade e que refletem na saúde de uma população como um todo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.